Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar It's a Wonderful World. Os jogadores controlam um império em expansão e devem escolher o melhor caminho para o futuro. Os jogadores devem desenvolver os seus impérios mais rápido e melhor do que os seus concorrentes. Planeje cuidadosamente a sua expansão para desenvolver o seu poder de produção e dominar este maravilhoso mundo novo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 3 jogadores. Posicione o tabuleiro montado no centro da mesa, com o marcador de rodadas no espaço 1 e virado para o lado apropriado. Embaralhe todas as cartas e as posicione no espaço reservado para formar o baralho de desenvolvimento. Separe as fichas de personagens e os cubos e os posicione nos espaços indicados. Aleatoriamente, entregue uma carta de império para cada jogador. Os jogadores devem concordar sobre qual lado de império irão utilizar, A ou B. Todos os jogadores devem utilizar o mesmo lado. Os jogadores irão criar para si uma área de jogo, imaginando a seguinte disposição de tabuleiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar It's a Wonderful World. Vamos às regras. Uma partida de It's a Wonderful World dura 4 rodadas, ao final das quais os jogadores irão contar os seus pontos. Uma rodada consiste de 4 fases: compra, planejamento e produção. Os jogadores resolvem todas as fases simultaneamente. Vejamos as fases em detalhes. Compra. Compre 7 cartas por jogador do topo do baralho e entregue uma mão de 7 cartas para cada jogador. Todos os jogadores devem observar as suas mãos e selecionar uma carta que deve ser posicionada, virada para baixo, na área de compra do jogador. Em seguida, os jogadores passam seus baralhos para os outros jogadores. Nas rodadas 1 e 3, as cartas são passadas para o jogador à esquerda, enquanto que, nas rodadas 2 e 4, as cartas são passadas para o jogador à direita. O marcador de rodada apresenta um lembrete desta regra. Depois que todos receberem os novos baralhos, todos revelam as cartas selecionadas. Repita este processo até que todos os jogadores tenham separado 7 cartas de desenvolvimento em suas áreas de compras. Planejamento. Nesta fase, todos os jogadores devem observar as cartas que separaram em suas áreas de compras e tomar uma decisão sobre elas. Para facilitar esta demonstração, removeremos este jogador para poder ampliar a área de jogo deste jogador. Um jogador pode optar por usar uma carta ou reciclá-la. Caso um jogador selecione uma carta para ser construída, ele deve movê-la para sua área de construção. Caso um jogador selecione uma carta para reciclar, ela deve ser descartada na área de descarte do tabuleiro central. Em seguida, ele coleta o bônus de reciclagem indicado no canto inferior direito da carta. Entenderemos o uso dos cubos mais adiante. Para facilitar a compreensão do jogo, iremos remanejar os elementos do jogo, deixando apenas um jogador visível. A partir deste momento, estas cartas representam as cartas em construção do jogador. Todas as cartas que ele decidiu reciclar foram enviadas para este espaço do tabuleiro. Produção. Nesta fase, os jogadores executam as seguintes etapas: produção, bônus de supremacia e construção. Inicie pelo recurso mais à esquerda, materiais. Execute as 3 etapas relacionadas a este recurso. Em seguida, repita o processo para o próximo recurso em sequência. Produção.
Os jogadores devem observar os ícones indicados em sua área de império. Os jogadores coletam a quantidade de cubos indicados nos ícones em suas cartas de império e cartas de construção finalizadas. Por exemplo, a República da Europa produz 2 materiais, 2 armamentos, 1 cubo de ciência e 1 cubo de exploração. Neste momento, estamos lidando com os cubos de materiais inicialmente. Bônus de supremacia. O jogador que possuir a maior quantidade de um dado recurso recebe o bônus de supremacia indicado acima do estoque daquele recurso. Por exemplo, acima de materiais, o jogador com supremacia recebe um investidor. O jogador com mais materiais bélicos recebe um general. Em caso de empate, nenhum jogador recebe o bônus. Note que, para o recurso ciência, o jogador detentor da supremacia escolhe qual recurso receber, um general ou um investidor. Construção. Os jogadores adicionam os cubos recebidos na primeira etapa às suas cartas na área de construção. Ao final da terceira etapa, do 5º recurso, exploração, a rodada termina. Vire o marcador para o lado oposto e avance-o para a próxima rodada. Caso esta seja a 4ª rodada, o jogo termina. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Sempre ao longo do jogo que um jogador receber um cubo de recurso, ele deve imediatamente posicioná-lo em uma de suas cartas na área de construção ou sobre sua carta de império. O pré-requisito de construção de uma carta está indicado no canto esquerdo daquela carta. O jogador posiciona o cubo indicado sobre o espaço correspondente e o deixa ali até que todos os espaços tenham sido preenchidos. Assim que uma carta receber o último cubo de recurso necessário, remova todos os cubos sobre a carta e os retorne ao estoque geral. Em seguida, posicione a carta acima da carta de império do jogador. Caso a carta apresente um bônus de construção, indicado acima da área de produção da carta, o jogador o recebe imediatamente. Este bônus somente é coletado uma vez. Caso o jogador preencha o seu império com 5 cubos, imediatamente retorne-os ao suprimento geral e colete um cubo vermelho de Crystalline. Note que um cubo vermelho nunca precisa ser alocado em uma carta, podendo ser guardado para rodadas futuras. Estes cubos podem ser utilizados como coringas, podendo substituir qualquer material necessário para a construção de uma carta. Note que estes cubos não podem substituir personagens. Além disso, apenas cubos vermelhos podem ser utilizados para satisfazer um recurso de Crystalline. Além disso, um jogador sempre pode, a qualquer momento, descartar uma carta em sua área de construção. Ao fazer isso, devolva todos os cubos e personagens sobre a carta para a reserva geral e colete o bônus de reciclagem indicado pela carta. Esta opção não é considerada muito lucrativa, portanto, tome cuidado ao utilizá-la. Ao final da 4ª rodada, o jogo termina. Os jogadores devem registrar os seus pontos no bloco de pontuação. Adicione os pontos brutos das cartas, ou seja, todos os pontos indicados por lauréis. Em seguida, adicione todos os pontos de vitória que dependem de um número e tipo específico de cartas. Note que este critério está separado por cada tipo de carta. Por fim, adicione todos os pontos de personagens, generais e investidores. Cada personagem que um jogador possui concede um ponto. Entretanto, algumas cartas e impérios incrementam este valor. O jogador que possuir a maior pontuação vence o jogo. Em caso de empate, o jogador com mais cartas de império vence o jogo. Neste vídeo, aprendemos a jogar It's a Wonderful World, por Frédéric Guérard. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal! Tchau!